Olá, pessoal da Consicat. Me chamo Matheus Cunha, sou um dos autores do artigo que iremos apresentar agora, cujo o tema é Análise da execução das transferências voluntárias da União para as universidades estaduais do Nordeste brasileiro, encerradas nos últimos 10 anos. Os demais autores são Alexandro Xavier, Felipe Ribeiro, Francisco Maírton e Jonas Rafael. Todos nós somos alunos da Universidade Estadual do Ceará e estamos cursando o quarto semestre de Ciências Contábeis. Bom, meu nome é Jonas Rafael, como o Matheus falou, nós vamos apresentar o artigo, o objeto de estudo das transferências voluntárias, com o objetivo de analisar a execução dos principais convênios realizados entre a União e as universidades estaduais do Nordeste brasileiro. E muito se fala sobre a reforma tributária, muito se fala sobre o endividamento público, mas pouco se fala como um governo destina os recursos e a forma que eles se materializam para cumprir com seus objetivos. Para compreendermos primeiramente a missão de transferências voluntárias, é de suma importância entender a forma de organização do Estado brasileiro. O Estado, como um todo, ele se configura-se como um Estado federativo de direito, em que todos os seus entes federados, eles possuem uma certa autonomia, mas uma certa dependência entre si. Vários pilares, eles fundamentam essa descentralização política e econômica dos Estados-membros, nem a parte da repartição de competências, a repartição tributária, mas cada um dos Estados-membros, eles colaboram para que o Estado como um todo alcance os seus objetivos para uma sociedade da melhor forma possível. Para que o Estado ele faça jus às suas obrigações para uma sociedade, ele precisa de recursos. Ao angariar esses recursos, ele precisa distribuir esses recursos. Esses são os dois pilares da atividade estatal, que é arrecadar e distribuir os recursos da melhor forma possível. As transferências voluntárias, elas se encontram dentro da orçamentária, pois é uma forma que o governo tem de materializar essa transferência para os demais entes federados, para que, de forma operativa, eles alcancem os resultados para uma sociedade. As transferências voluntárias são justamente uma das formas que o governo possui de descentralizar os recursos. Já que a grande maioria dos recursos no Estado como um todo pertence à União, a descentralização econômica é justamente a forma de distribuir os recursos para os Estados-membros. O Decreto-Lei de 67, ele fala justamente como é que se deve se dar essa descentralização econômica. Deverá ser dada mediante convênio. A Constituição de 88, ela enfatiza também, em seu artigo 241, a importância e a forma em que se dá essa descentralização econômica, e cita novamente os convênios, e é justamente o objeto de estudo do presente trabalho. Os Estados-membros, eles possuem várias formas de obtenção de receitas, de recursos, para fazer face às suas despesas. Uma dessas formas é a alienação de bens, prestação de serviços, receita tributária, dependendo do órgão estadual, federal e municipal. Mas existem mecanismos que permitem as transferências diretamente da União para esses órgãos, e são chamadas as transferências intergovernamentais. A lei da responsabilidade fiscal, as diretrizes orçamentárias, elas definem muito bem a parte das transferências voluntárias e como se elas se materializam. Duas formas, na verdade, da materialização das transferências voluntárias são por meio dos convênios e do contrato de repasse. Normalmente, os convênios e contratos de repasse são associados de forma sinônimos, mas existe diferença. Embora exista essa semelhança de associar convênios e contratos de repasse, ambos possuem características próprias e distintas uns dos outros. Os convênios, por exemplo, eles são celebrados entre os órgãos da administração pública de caráter colaborativo, e um órgão ele colabora com o outro para que os dois juntos consigam alcançar um resultado almejado por ambos. Já o contrato de repasse, não.
Ele é o resultante de vontades antagônicas e convergem para o mesmo ponto. A diferença é que o contratado e o contratante, eles trabalham de forma independente, e o resultado é algo independente do contratante e do contratado. Já os convênios não. Os convênios, o resultado pretendido é algo mútuo, de benefício mútuo, tanto para um quanto para outro. E essa é uma das principais diferenças entre convênios e contratos de repasse. Preferimos restringir apenas as universidades estaduais do Nordeste brasileiro. Por ser universidade estadual, tem que se submeter e não recebem recursos do órgão federal. E uma das formas de eles receberem recursos diretamente do governo federal é por meio desses convênios, por mais que sejam universidades públicas e estaduais. Podemos falar que as universidades, elas se baseiam em 3 pilares: o ensino, a pesquisa e a extensão. E podemos observar no marco histórico que a presença desses 3 pilares desde a antiguidade, onde eles sempre vão se baseando nesse mesmo fundamento. E hoje, o papel da universidade estadual visa bastante isso, com os seus projetos, a questão dos convênios, onde vão analisando suas áreas particulares, por exemplo, comunidades próximas de universidades, e vão procurando sempre, usando como base esses pilares: o ensino, a pesquisa e a extensão. É ideal abordar sobre a plataforma Sistema de Gestão de Convênios, o SICOM, de onde foi retirado todos os dados apresentados no artigo. No modo livre, qualquer interessado pode ter acesso aos mesmos dados. Claro que precisa de um tratamento de dados muito robusto, tendo em vista que os dados apresentados na plataforma encontram-se em estado bruto. O objetivo justamente era mapear, através dos relatórios das prestações de contas disponibilizadas no SICOM, as dificuldades encontradas nos convênios encerrados durante os últimos 10 anos. E você só consegue analisar um convênio depois do seu encerramento, pois a prestação de contas de um convênio ou de qualquer outra atividade estatal, ela só é possível após a finalização do objeto de convênio. Dentre as informações retiradas do SICOM, encontramos nesse gráfico a formação do valor global, que é justamente o valor, a soma do valor do repasse mais o valor da contrapartida. O valor do repasse é o valor que o órgão concedente destina para a execução dos convênios no órgão conveniente. E a soma do valor da contrapartida é justamente o valor que um órgão concedente ele disponibiliza para que o convênio seja realizado. Ao analisar esse gráfico de uma forma muito genérica, podemos verificar que o valor da contrapartida é praticamente simbólico comparado ao valor do repasse. O próximo gráfico ele confronta a receita e despesas por universidade. Esse gráfico realmente é um dos mais interessantes, pois podemos verificar que a quantidade dos valores da receita, na grande maioria das vezes, foi diferente da despesa. E quando existe saldo remanescente em uma conta de um convênio, esse saldo tem que ser devolvido para o órgão concedente. E a devolução em si não é algo ruim, dos recursos. Mas quando o objetivo dos convênios não são alcançados e mesmo assim os recursos são devolvidos por algum problema, isso sim é um empecilho que deve ser analisado. E esse é um dos objetivos do trabalho: analisar os problemas que justificam essa devolução de recursos sem que os objetivos tenham sido realmente alcançados. A próxima tabela realmente é uma das mais importantes que eu vi, pois ela demonstra justamente que todos os 6 convênios analisados, uma boa parte desses convênios não tiveram os seus objetivos alcançados, ou se tiveram parcialmente os seus objetivos alcançados, e alguns nem tiveram os objetivos alcançados. E é nesses convênios aí que podemos verificar as principais dificuldades, as principais entraves encontradas na execução desses convênios. A rotatividade do pessoal envolvido nas licitações, demora no repasse
do órgão concedente para o órgão conveniente. Outro processo, assim, talvez o maior que foi apresentado, foi o excesso de burocracia nos processos.